Satnam, bom dia e boa tarde. A gente está agora na nossa conversa durante o almoço. Daqui a pouquinho a Hassi vai estar conectando também para esse papo sobre a escuta profunda, o relacionamento com o nosso próprio corpo, com a escuta desse corpo, com a escuta das nossas relações, com a escuta do outro. Boa tarde, Satnam. Nós vamos conversar hoje sobre a escuta. É uma série que a cada 15 dias nós temos um papo na hora do almoço com o Yoga Harai. Daqui a pouquinho a Hassi está conectando aqui conosco. A gente vai falar da importância de criar um relacionamento de escuta com o nosso próprio corpo. Doutor Cisino, Marina, Ju, boa tarde. Bem-vindos. Yoga Harai, conectando aqui. Madame, boa tarde. Ei, Di, Satnam, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Tudo Tá me vendo certo? direito aí? Tamo, né? Agora sim. Então tá bom. E aí, como estamos? Estamos bem. Fizemos a barba? Fizemos a barba. Normalmente faço barba uma vez no ano. Chegou a época da poda, tá tudo Agora certo. chegou a época da poda. É uma boa época, né? Vamos e Não é? Com convenhamos. certeza. Exatamente. Satnam, pessoal, bem-vindos. Obrigada, Prembagat, por mais um almoço juntos. Obrigada, Sim. pessoal, pela gente. Olha, tá recebendo até elogios, hein? Essa barba tá linda. Ó, Você... Tá certo. Escuta isso com uma profundidade, Prembaga. É o nosso Sim, tema. Escuta tudo exatamente. isso com uma profundidade. É. Época de poda, barba linda. E isso é incrível, né? A escuta, que é o nosso tema para hoje, quando a gente leva a atenção, tudo ganha um significado forte, né? Sim. E Não o porque a mais gente... interessante da gente pensar que essa atenção não é justamente pelo que o outro fala, mas como isso chega até os nossos ouvidos, né? Como é que isso vem, entra dentro da gente, né? Porque só assim a gente pode processar e devolver para o outro aquilo que ele está falando, ou não devolver, né? Às vezes, processar na gente essa fala do outro Às e, vezes a e gente essa devolve pra autoescuta, vida, né? né? Desculpa, o quê? Não, desculpa, é que às vezes a gente devolve para a vida, né? Não para aquele outro, mas para a vida, né? Porque Sim, cada som que a gente escuta, de certo modo, nos transforma, né? Até sim, mesmo aqueles pequenos sons, ruídos, né? Eu brinco aqueles aparelhos eletrônicos que ficam fazendo um barulhinho bem baixinho, que muitas vezes a gente não escuta. Aquilo penetra a nossa mente, o nosso campo. E não é porque a gente não se dá conta deles que ele não deixa de ser escutado pelo nosso corpo, né? E o impacto disso acontece, né? Num desgaste, num cansaço com aparelho eletrônico, né? sim. No estresse. E isso que você está falando é bem interessante, né? Porque às vezes, quando a gente está acostumado, por exemplo, né, a dormir no lugar silencioso, e aí você vai para um outro lugar, que aí você fica incomodado, mas você não sabe de onde que vem aquele lugar, aquele barulho. E aí eu fico me perguntando o quanto que a gente está fora do nosso corpo
quando a gente não detecta essas falas ou aqueles barulhos que realmente, ao invés de nos ajudar, eles nos cortam, nos interrompem. Mas aí você fica com aquilo sem poder, ou sem querer, ou de repente tampando, né? Essa visão e esse ouvido para aquilo que está me incomodando. Sim. Muitas vezes a gente vê aquela imagem, né, de eu vou me refugiar em determinado lugar, porque lá não Uhum, vão ter esses ruídos. Só que esses uhum, ruídos muitas vezes estão dentro de nós, na nossa mente. Não tem um lugar onde a gente possa se recolher da nossa própria mente, né? Se a gente não, então, treinar essa mente, conduzir essa mente. Uma vez fizeram uma experiência com um guitarrista, uma experiência que fizeram na NASA. uhum, Levaram ele para um determinado espaço onde não existia absolutamente nenhum ruído. Nenhum ruído. E eles tiveram que interromper esse experimento porque o som que ele escutava era insuportável. Porque ele uhum. estava escutando o som do próprio corpo. Dentro de nós tem uma série de ruídos, né? Os órgãos funcionando, as células morrendo, né? Tem os sistemas, tudo isso circulando. Isso tem um som que a gente não se dá conta. Mas quando a gente encontra um lugar onde aqueles estímulos externos vão sendo reduzidos, o estímulo interno ele ganha espaço. E aí aprender a lidar com esse estímulo interno é um grande suporte para então a gente lidar com esses ruídos todos externos, fora de nós. É, eu gosto muito, acho que a gente já falou nisso aí algumas vezes dentro das nossas lives, quando eu olho para o meu corpo e olho, né, a gente olhando para o nosso corpo, eu acho que, na verdade, existe uma orquestração maravilhosa. O que vem de fora é que traz esses ruídos e, às vezes, atrapalha esse som, né? Esse som do meu coração, esse som dos meus intestinos, esse som do meu próprio ouvido, esse som das minhas sinapses nervosas. Esse som interno, ele é muito rico. A nossa grande, eu acho, né? Assim, acho que é uma questão que a gente pode compartilhar aqui com o pessoal, né? O nosso grande desafio nos dias de hoje é olhar para esses sons externos e internos e ver qual que traz esse ruído. E se traz um ruído, traz uma frequência que não é harmônica às vezes, mas que às vezes a gente passa uma boa quantidade da vida da gente com esse som não harmônico, mas mesmo assim a gente fica ali naquele lugar, tentando adaptar esse ruído a uma harmonia que já é própria, que é nossa, né? É, É um e desafio, é um desafio. é um Pensando desafio. isso numa linguagem assim prática, é onde a gente possa identificar no dia a dia, quando a gente está numa certa harmonia, essa Uhum, harmonia é capaz de incluir qualquer ruído, de incluir a dissonância. uhum, Quando a gente está fora desse eixo, dessa harmonia, qualquer elemento que chegar vai ser um elemento que só aumenta essa desarmonia, né, interna. uhum, Então, a gente tem uma resistência muito maior ao conflito, ou ao ruído, aquilo que vem do outro, a sonoridade do outro, quando a uhum, gente está dentro da nossa própria harmonia, dentro da nossa própria faixa. uhum. Quando a gente está fora desse eixo, tudo que vem do outro vai ser um elemento que ameaça, que Sim. ameaça. Por isso que escutar o próprio corpo é um ponto de partida para ganhar compreensão desses sons, dessa harmonia. Essa escuta não é uma escuta do ouvir, mas é a escuta Uhum. de colocar a nossa atenção, né? É. E é muito interessante que quando a gente pensa, né, nesse lugar, que nas nossas relações, né, que o outro quer falar, às vezes, da dor dele, mas ele não sabe falar. E muitas vezes, na hora de falar, é uma coisa que vem como uma explosão ou é uma atitude para chamar a atenção. E se a gente não escuta isso como uma dor do outro,
a gente acolhe a dor do outro como se fosse a nossa. Ou rejeita. Ou, isso que eu ia falar. Ou você acolhe, ou você fala, ai, não, por favor, para de me atacar, não é assim. E ainda começa a julgar e ensinar o outro como que deveria ser. À medida que a gente começa a escutar o outro, a escutar a gente, né? Como diz o Rubens Alves, né? Rubem Alves, Que ele fala, né? Tem cursos muito curso de oratória e pouco curso de escutatória, né? O curso de escutatória é realmente um desafio para nós, porque a gente, como ser humano, a gente quer compartilhar, a gente quer falar, a gente quer... E escutar hoje eu sinto... Travou. Tá, realmente é uma arte, né? Você Sim, é escutar, uma arte. deixar chegar, acolher, devolver, sem reagir, sem julgar. Uau, gente, isso é uma arte. É uma arte. É uma arte, porque a escuta profunda, né, a escuta real, ela não é uma escuta no sentido de eu vou ouvir o que o outro está dizendo para logo em seguida eu responder alguma coisa, para eu sobrepor a minha opinião. Né? Não é no sentido de aquilo que o outro está dizendo me ameaça, né? Mas é naquela expressão, eu gosto muito da expressão de calçar os sapatos. Se a gente não se levantar do nosso lugar e calçar os sapatos, né, daquilo que está dizendo, do nosso interlocutor ali, a gente não vai construir nada, a gente só vai soterrar, né? A gente só terra relações conforme o modo como a gente comunica. E aí é muito importante, nessa comunicação, eu quero colocar a minha forma de ver sobrepondo a do outro, ou eu estou aberto para construir junto. Porque a escuta, ela parte da ideia de que o que chega de fora de mim é valioso. O que o outro Sim. diz é valioso, mesmo que discorde, mas é valioso. Poxa, como é que é? Como que você concluiu isso? Como que você experimenta isso? O que a gente vê hoje em dia é muito de que quando o outro fala como ele se sente, isso nos provoca. Sim. Então, o que é em nós que a gente não quer escutar e que resiste à comunicação do outro, né? Eu fico pensando, Prembaga, que nós, como adúlteros que somos, né? Depois que a gente saiu da fase de criança, nós viramos adúlteros. E nessa fase de adulto, muitos de nós perdem essa inocência da criança e, ao mesmo tempo, a curiosidade. Porque uma criança, quando ela escuta, se você fala, não sei o quê, não sei o quê, ela quer aprender, ela quer saber como é que é. Ela te ameaça, mas ela quer uma verdade, né? Ela quer ir atrás. E muitos de nós, adultos, que eu brinco, né? Às vezes a gente se adultera no lugar de colocar para o outro aquilo que é uma verdade nossa, o nosso julgamento, e essa escuta profunda, para mim, ela parte de um lugar de muita humildade e de muita inocência mesmo, de olhar para o outro, sendo o outro qualquer outro, não importa o que o outro quer falar, mas o que ele traz, né? Então, isso sai do lugar da pressa, o que hoje nós, né? Muitos de nós, entramos nesse vórtice de fazer, no lugar de que eu sou o principal, né? A minha fala, ela tem mais importância. E o lugar que eu gosto muito de compreender esse lugar da escuta como um lugar de ser humilde, né? De olhar para o outro e entender que ele pode ser o meu professor, que aquela fala pode me ajudar a subir um degrau na minha existência de ser humano. É um desafio para nós nesses tempos modernos? É. Mas quem falou que a gente não quer um desafio?
E eu acho que, na verdade, é a única construção real. Uhum, É a única construção que se sustenta quando é uma construção coletiva e honesta. uhum, Porque se a gente vai para qualquer relação, inclusive a relação conosco mesmo, uhum, onde a gente quer apenas se garantir, estabelecer um território e fazer valer o que a gente já conhece, a gente uhum, não constrói, porque aquilo que se deu a partir disso não vai durar, não se sustenta. uhum. Então, a única construção real é essa mesmo, de abertura. E ter esse olhar que você trouxe na imagem do olhar da criança ou do adulto que não se Uhum, adultera, uhum. ter esse olhar é estar aberto para construir. A escuta parte da ideia de valorizar, né? Sim, Escutar, se eu escuto o meu próprio corpo, né? Se eu reconheço, por exemplo, o meu limite físico ou o meu limite de trabalho, meu limite de como eu preciso me alimentar, como eu devo dormir, acordar, como funciona melhor para mim. Se eu escuto melhor meu corpo, eu valorizo meu corpo. Se eu sim. escuto o outro que está diante de mim, eu valorizo esse outro. Se eu escuto algo que eu não compreendo, eu falo, ok, não compreendo, deixa eu tentar. Com É, mais abertura, com mais honestidade. A gente está valorizando essa experiência. Porque senão a gente só cobre qualquer experiência com um veneno mesmo. Com uma forma de envenenar nosso poço, sabe? De macular, abrir mão daquela experiência. Deixar de fazer aquele contato simplesmente por fazer valer uma ideia que ou é uma ilusão, que a gente uhum. conta pra gente mesmo, ou é uma ilusão que a gente constrói em relação ao outro. É, eu fico nesses tempos onde está todos os desafios, né? Todas as coisas que estavam submersas, elas subiram, né? Elas estão aparecendo. Todo esse momento que nós estamos vivendo nessa era de Aquário, eu acho que é um momento muito rico para nós, para essa escuta profunda e ver o que tem sentido realmente, né? Porque quando você começa a olhar que muitas coisas caíram, com certeza muitas coisas que caíram têm o seu valor aqui em cima também, para nos ensinar. Então, eu acho que esse momento, para mim, pessoalmente, é o momento onde que eu mais tenho tentado ficar no lugar da minha respiração. Porque quando eu escuto uma notícia, meu coração dispara, ou eu tenho essa história comigo, né? Eu arrepio, eu falo, nossa, que coisa, o que, que será que... Como é que isso entrou em mim? Como é que essa história... Como é que eu ouço isso tudo? Aí, quando eu começo a perceber as minhas sensações a partir do lugar de uma respiração que muda toda a minha frequência e todo um funcionamento do meu corpo, eu começo a dar uma parada. Eu confesso que é um momento onde que eu estou experimentando muitas coisas, que é parar, colocar um pé atrás, observar, antes de, inclusive, dar alguma opinião. Eu estou pedindo, olha, no momento, eu não consigo te dar essa resposta. Eu tinha uma ânsia de querer responder. Né? A gente, como professor de yoga, como terapeuta, como professora de várias coisas que nós somos e já experimentamos, tem um lugar agora que eu acho que é o lugar de se aquietar, inclusive usar isso. Olha, no momento, não dou conta. Preciso de Sim. respirar, deixar chegar para depois poder discutir a respeito. Então, eu acho que esse momento desse turbilhão é um momento que cada um de nós está podendo experimentar o melhor lugar para si. Sim. Essa é a minha sensação. É. Quando a gente fala de escuta, a gente fala de um respeito. É um autorrespeito, Sim. de reconhecer nossos limites naquele momento, respeitar isso, Uhum. de respeitar o outro.
Toda vez que a gente, e agora mais do que em qualquer outra época, a gente tem uma série de estímulos, né? Então, se quiser, a gente tem lá, não estou desmerecendo, tem lá o seu valor. Quem quiser e quem gosta e usa, continua usando, que é maravilhoso. Mas aplicativo para lembrar de beber água. Ontem eu ouvi falar de aplicativo para lembrar de consertar a postura, de manter a coluna Jura? É reta. mesmo? Sério. Então, assim, existe uma diversidade de recursos e informações e isso tudo nos atravessa de uma velocidade, mas nenhuma dessas tecnologias é tão sofisticada quanto a tecnologia do nosso próprio corpo. Sim. Essa máquina, e aí quando a gente realmente, beleza, podemos usar esses recursos todos que estão aí, mas existe um lugar onde é importante a gente reconhecer o momento de escutar o corpo, onde a gente silencia todas as vozes fora de nós, e a gente não precisa, né, volto a dizer, ir lá na montanha para se refugiar, mas sim Uhum. ver dentro da nossa estrutura de vida, dentro daquele dia, dentro daquela manhã, dentro daquela hora, onde é possível abaixar o volume, onde é Uhum. possível fazer uma pausa, para então deixar que as coisas se equalizem. Porque essa inteligência do nosso corpo, ela está à nossa disposição, mas ela precisa ser ativada quando a Acionada, gente né? Todo tempo. acionada, acionada quando a gente dá um passo para trás, Uhum. quando a gente silencia um pouco e ouve. Uhum. É. Eu acho que realmente são. Nós estamos num momento muito. Né, eu gosto de ativar a minha criança nesse lugar, assim, num momento muito curioso e num momento muito intenso, quando a gente se entrega a todos os desafios, para poder realmente aprender, reaprender, reavaliar, colocar realmente aquilo que tem sentido numa parte mais aberta da minha vida, eu lembrar sempre que aquilo tem muito sentido, aquilo que ainda não tem sentido, colocar de lado, e aquilo que não faz mais sentido, fazer igual o guarda-roupa, quando a gente arruma. Pegar e falar, uau, essa roupa não me serve mais, tchau. Então, eu acho que esse momento dessa escuta profunda, para mim, para vários pacientes que eu atendo e alunos, tem reverberado muito dentro de o que é que realmente eu posso trazer e deixar fermentar aqui dentro, para crescer uma nova forma, uma nova Harceve, uma nova Valéria, uma nova escola, uma nova vida, uma nova mãe, uma nova filha, né? Eu acho que é um momento muito, muito cheio de pitadas de fermento para que novas formas desse ser que sou eu, que é o outro que está a fim de entrar nessa história de reaprender, abrir toda a escuta, né? E realmente deixar que as coisas venham e façam um outro sentido para nós. E como é que será que a gente faz isso, hein, Prem-Bhagat? Vamos para a prática, então. Vamos para a prática? Escutar o corpo, tem um filósofo, Jean-Yves Leloup, ele diz que escutar o corpo é como ler um livro sagrado. E aí, pensando sobre isso, e sobre tudo que a gente está conversando, o quanto que esse livro sagrado nos fala da nossa liberdade. Uhum. E porque é um resgate imenso quando a gente pode encontrar dentro de nós esse lugar de escuta. É um lugar muito livre e, e muito criativo. E então, para a prática, se você puder, dependendo de onde você estiver aí, você que nos ouve, está conosco, procure sentar em uma cadeira, manter a coluna reta. Se você se sentir confortável, por favor, te convido a fechar os seus olhos.
E durante 3 minutos, a gente vai levar toda a atenção para esse espaço interno. Com os olhos fechados, a coluna alongada. Você pode girar seus ombros 1 ou 2 vezes para lembrar de relaxar seus ombros. E no silêncio mesmo. E no ruído mesmo. E permitindo qualquer oscilação. Se você tiver qualquer som no seu ambiente, qualquer pensamento ou sensação, apenas vem focando na sua respiração, deixando que tudo se estabiliza. Em um lugar aí, nada a fazer. Só entre em contato com essa escuta profunda, honesta, presente. E a qualquer momento, se você se distrai, retorna para a sua respiração, como quem toma o caminho de casa. Sem pressa. Vem mantendo sua respiração consciente, cada vez mais ampla, abdominal, expandindo o abdômen ao inspirar, recolhendo ao expirar, deixando que nesse espaço de escuta, você mesmo encontra suas respostas, sua compreensão, sua sabedoria inata. Inspira então profundo. Expira tudo. Vem, por favor, abrindo seus olhos. Se a gente puder fazer todos os dias 10 minutos como esse, nós fizemos 3. No início do dia, no final do dia, na hora que der. Isso sempre nos leva para um lugar de mais estabilidade. Claro que a gente tem muitas ferramentas no yoga para lançar a mão, para usar como um recurso. Mas o cerne, o eixo disso tudo é sempre essa nossa experiência interna e a forma como a gente se conecta com isso. Eu queria encerrar aqui contando lembrei de uma experiência que eu tive com aquela chefe de cozinha, né, Neca Barreto. Ela veio aqui em Belo Horizonte, Moeda, eu fui fazer um curso com ela lá. E eu achei tão interessante, porque a gente foi assim, louco para conhecer todas as receitas, e Neca Barreto e São Paulo, como é que será isso e tal. E ela me surpreendeu demais, porque nós começamos o dia e ela é de uma família de todos os irmãos são médicos, acho que os pais também, agora não me lembro direitinho, mas
todo mundo médico, e ela é chefe de cozinha. E aí eu perguntei para ela, falei, nossa, mas que interessante, a família toda é médica e você decidiu ser chefe de cozinha? Como é que foi isso? Aí ela falou assim, olha, a história é o seguinte, a medicina eu acho louvável, linda, tudo, mas todos os dias eu acordava com uma vontade. E era uma vontade de cozinhar e de servir ao outro e tal. E aí eu comecei a fazer uma yoga, não lembro qual, e me ensinaram a todos os dias de manhã respirar com muita consciência por 7 minutos. E cada vez que eu parava por 7 minutos e fazia essa inspiração e expiração, eu criava. E eu criava. E eu criava. E aí, a partir daí, eu fui criando. E aí eu falei, nossa, mas que ótimo, que lindo isso. Você estava completamente em você o tempo inteiro. Ela falou, não, eu não estava, não, eu tô. Porque vocês vieram aqui atrás de receita, eu não tenho nenhuma para dar. Nós vamos todo mundo para a experiência. E aí as grandes cozinheiras, né? Tinha lá várias cozinheiras maravilhosas, assim, chefes de cozinha, donas de casa que cozinham super bem. E falava, mas quantas pitadas? Aí ela, sente o sal e pergunta, quantas pitadas nós vamos colocar de você nessa comida? Então, assim, isso para mim foi uma coisa incrível, assim. Ela não deu uma receita, nós fizemos várias receitas experimentando o cheiro, o paladar e tudo à base desse grande processo que é a escuta, a intuição do que aquele alimento, o quanto que ele precisaria de estar naquele prato. Então, eu queria contar isso, porque agora que eu estava fazendo essa inspiração e essa inspiração, esse lugar, né, de estar em mim, me veio tão clara essa imagem dela, o quanto que a gente pode fazer essa escuta profunda em tudo. Na Exato. cozinha, no relacionamento, com o filho, com o pai, com os aparelhos eletrônicos, com tudo. Isso é maravilhoso. Uau, que bom que a gente está aqui juntos. Com certeza. Nossa, e quanto mais a gente vai acessando esse lugar, mais vai fluindo. Porque no início a gente muitas vezes pode até se forçar um pouquinho. Ah, tá bom, lá vou eu de novo, respirar aqui, tá. Uhum. Mas chega um momento onde isso vai ficando mais natural e a gente vai tendo confiança nessa experiência. Até que Sim, pode-se chegar numa cozinha e construir uma receita junto com pessoas que nunca encontrou antes, né? sim. Então é um valor do silêncio, é um valor que a escuta oferece. Varreguru, Ó, Robson. segurou. Bom, Tudo bem, pessoal? Muito pessoal, obrigada. Muito obrigada, Prembax, pela gente estar aqui juntos. E todo esse grupo obrigado. que experimentou esse momento aqui do almoço junto com a gente. Sim, muito bom. Obrigado. Ah, muito obrigado por essa pausa no dia. Que bom. Obrigado. Um abraço. Até breve. Obrigada, pessoal. Ah, Tá.